Olá, família leonina, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Leão. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 14, o anjo Mebarrel, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, leonino, um presente para você, leonina. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta do Rei de Espadas. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente, nós temos um valete de espadas. E na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos um 8 de espadas. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o Rei de Espadas, nós temos um 3 de ouros. Ainda nesta perspectiva, nesta vibração, temos também a carta do 4 de espadas. Sobre o valete de espadas, nós temos a carta do 6 de copas e também a energia, né? A carta, vejamos, da rainha de paus. E na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, sobre esse 8 de espadas, nós temos uma imperatriz, o arcano maior de número 3, e também a carta do 7 de ouros. Gratidão. Bem, leonino, leonina, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a ti pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Então, vejamos o que está sobre a energia do Rei de Espadas. Nós temos a carta do Jardim. Sobre o valete de espadas, nós temos o chicote. E sobre um 8 de espadas, nós temos a montanha. Então, é uma leitura voltada um pouco mais para as pressões e as questões de cunho mental. Isso pode estar sendo refletido diretamente sobre você em decorrência de um masculino. Até porque nós temos o Rei de Espadas na energia do presente e o valete de espadas na casa 2 na energia do passado. É como se você estivesse lidando aqui com alguém frio e insensível. Para alguns pode ser dentro da sua própria casa, para outros podem ser dentro do ambiente de trabalho. E se for dentro do ambiente de trabalho, requer aqui um cuidado, uma atenção, né? Porque tem que lidar um pouco mais com estratégias, com táticas, planejar, para que você possa estar no controle sobre essa energia. Você está lidando, né? Volto a repetir aqui, com alguém frio e insensível. Então, é uma insensibilidade masculina. É como se você provocasse aqui o medo, né? Essa pessoa é insegura, mas por ser uma pessoa insegura, ela ataca, né? Ela não é honesta, não é sincera, não é verdadeira. Então, você irá solucionar um problema aqui, ou esclarecer um enigma, uma confusão entre você e o masculino. Mas requer aqui um pouco do olhar mais transparente, mais calmo, né, em relação a essa outra pessoa. Porque ela vai dizer coisas que não coexistem.
Então ela vai usar aqui de má fé, ela vai mentir. Então tem que ter aqui um certo cuidado, porque ela vai tentar vencer através do grito. E você terá que ter muita calma, né, para lidar diretamente com essa outra pessoa. E isso pode estar ligado diretamente às habilidades, os talentos, porque você irá conquistar resultados, né? Então, dentro do ambiente de trabalho, você estará falando, se posicionando para as outras pessoas. Mas o que eu vejo aqui é que você precisa colocar muita amorosidade em tudo aquilo que você faz, né? Em decorrência do que essa outra pessoa tem aqui para oferecer. Até porque nós temos também novas perspectivas. Esse 3 de ouros é uma carta que traz uma ampliação dentro do campo material, porque nós temos aqui o jardim, que fala de nova perspectiva. Mas o trabalho, ele tem que ser encarado aqui por você como uma diversão. E, de fato, essa outra pessoa não vai aqui quebrar, né, a tua expansão. Então, é você expandindo a tua luz e o teu brilho. São estruturas rígidas, ok? Mas isso vai possibilitar sobre você, dentro desse ambiente, muita criatividade. Então, trazer um pouco mais de diversão ao ambiente de trabalho e não permitir que essa outra pessoa, né, te tire aqui do seu centro. Até porque nós temos um 4 de espadas. E o 4 de espadas requer que você se descanse um pouco o campo mental e não se preocupe tanto ou excessivamente, né, com essa outra pessoa, porque há aqui uma proteção espiritual sobre você. Então tem que ter calma, paz, tranquilidade para você lidar um pouco mais com essa outra pessoa. Relaxar. E a meditação, o sono, te dará as respostas que você precisa. Então, deixar um pouquinho essas preocupações de lado e focar um pouquinho mais aqui na serenidade, né, para os teus pensamentos. Nós temos um aspecto aqui, a necessidade de reclusão. Você vai sentir. Então, se você sentir essa necessidade de reclusão, volte-se um pouquinho para si, porque é nesse momento de reclusão que você vai ter aqui insights, ideias. Então, a necessidade de silêncio e introspecção devido aqui a muita ansiedade, estresse dentro do ambiente de trabalho. Então tem que ter aqui um certo cuidado. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Leão. Na casa 2, na energia do passado, ou acontecimentos do passado, que irá influenciar diretamente o presente, nós temos um valete de espadas. E esse valete de espadas está sobre o chicote, que é um instrumento de força e de autoridade, né? Aqui é a genialidade. Apreciando um pouco mais a análise, busca, né, de cunho intelectual, você trazendo essa energia. São ideias do passado, ou intenções do passado que você não colocou em movimento e que você precisa tirar isso do campo mental e trazer para a matéria. Então, é determinação de novas ideias, concretização, materialização. Então, aqui fala muito do campo da intelectualidade, dos estudos, né? Da questão também voltada um pouco para o campo do espiritual, a necessidade de rever ou ler alguma coisa dentro dessa perspectiva. Até porque nós temos uma rainha de paus. E a rainha de paus é a sedução, o charme, a luz, o brilho, né, da energia leonina. Então é carisma, é beleza. Você tem que recuperar essa energia, né? Brilhar, brilhar e brilhar. É isso que o tarot está dizendo. Então brilhe, mas para brilhar você precisa transitar um pouquinho entre o mundo espiritual e o mundo material. E você também precisa aceitar os convites que virão para você. Aqui fala de pessoas que você já conhece, já tem uma conexão, te convidando para algum tipo de evento social, se assim o surgir, vá. Esteja entre pessoas, irradie toda essa beleza leonina que há dentro de ti.
Então, você alimentando desejos, paixões, extraindo não só o melhor de si, como também extraindo o melhor das pessoas que estão à sua volta. Porque aqui nós temos, né, a beleza irradiante do fogo, e você precisa trazer todas as atenções para ti. Então, essa perspectiva de brilho, mesmo que esse brilho aqui esteja incomodando o outro. A carta da criança também traz essa perspectiva, elevar a luz que há dentro de você. Então é o prazer do filho do sol, o retorno, né, a alegria, a felicidade que há dentro do teu coração. Mas isso também requer coisas simples, né? As coisas simples da vida. A felicidade verdadeira, ela mora dentro de nós, ela não está fora de nós. Então mergulhe um pouco mais nessa criança interior, na generosidade, na bondade de espírito, na harmonia. Então, você cuidando um pouco mais de si, né? Se sentindo um pouco mais vaidoso, vaidosa, né? Cuidando da aparência, isso aqui é muito positivo, né? Para que você vibre de uma outra forma, expandindo, né? Essa luz, essa harmonia que há dentro de você. Então, o tarot pede para que você faça coisas que te traga felicidade. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade. É uma leitura para o coletivo do signo de Leão. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarot, né, e do baralho cigano. Como também vai aparecer aqui na tela, em algum local, o número do meu WhatsApp. Bem, nessa perspectiva de futuro, nós temos a montanha é justiça, concretude e firmeza. A montanha está sobre o 8 de espadas, que às vezes é uma certa dificuldade de enxergar uma saída ou falta de clareza sobre os nossos próprios desejos. É como se houvesse uma sensação de prisão, né? Ou dentro de um relacionamento que lhe traz insatisfação. Então, na realidade, você tem um poder nas suas mãos de mudar tudo que está à sua volta, mas a sua mente cria uma prisão. O que é que prende essa outra pessoa? Absolutamente nada, a não ser ela mesma. Então, é como se você precisasse tirar essas amarras e essas vendas que você não permite, né, ver a sua própria vontade, ou seus próprios desejos sendo manifestados, porque você espera o outro mudar. Até quando você vai esperar as outras pessoas mudarem? O outro não muda. Infelizmente, quem muda somos nós. Nós temos que fazer o esforço para a mudança. E a partir do momento em que eu mudo as pessoas que estão à minha volta. Alguns aqui com esse sentimento, né, de uma situação constrangedora no sentido de causar dor, sofrimento. Mas você sabe que esse sofrimento está sendo causado por você mesmo, por você mesma, dentro de uma relação tóxica, aqui com esse rei de espadas na casa 1. Então tem que cortar, tem que deixar para trás tudo aquilo que não serve, não tenha medo. Então, cuidado com esse sentimento de aprisionamento, de palavras, né, que te deixa para baixo. Às vezes é uma certa incapacidade de agir da forma que nós realmente desejamos. Isso traz uma estagnação no campo mental. Então, nada e nem ninguém vai te tirar da situação ao qual você se encontra. Se você está se sentindo impotente ou infeliz dentro de um relacionamento, coloque um ponto final nisso, né? A energia, né, do 8 de espadas traz essa necessidade de reflexão e compreensão que nada e nem ninguém fará por você. Até porque nós temos uma carta maravilhosa que é a energia da Imperatriz. E a Imperatriz traz aqui consigo o 7 de ouros pedindo paciência, calma, porque tudo que você plantar, você irá colher. Mas você é muito criativo, criativa, né? Trabalho aqui, foco para que você possa realizar algo, muita sensualidade, muita fertilidade, muito amor incondicional. Então você não pode permitir que nada e nem ninguém afete essa sua energia de criação. Então vitalidade, trabalhos, projetos sendo considerado por você como um filho, você trazendo a energia da mãe,
né, do amor em essência, da doação, da compaixão. Então, eu diria aqui que é uma cuidadora, aquele solo fértil. Então, tudo aquilo que você plantar, você irá colher. Então, é uma energia aqui de grande vitalidade, mas, como eu disse anteriormente, tem que ter um pouco de paciência, porque as coisas são demoradas, elas não vão acontecer do dia para a noite, é um processo, né? O progresso é lento, mas há progresso e há esperança nisso. Então é você observando o crescimento das coisas, mas cuidando um pouco mais do teu cotidiano. E o tarô pede aqui para você prestar atenção aos detalhes, ter empenho, trabalho, né? E cuide um pouco mais de você e da sua vida. Também não é só o foco dentro do campo material, precisa cuidar também do teu corpo físico, da tua beleza, da vitalidade, dessa luz que há no signo de Leão. Então, não há signo mais feliz e brilhante, radiante do que o signo de Leão. Desconheço. Então, não permita que nada e nem ninguém tire esse brilho, né, dos teus olhos e esse sorriso que há em você, essa energia vibrante, né, leonina. Então, tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Leão. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 14, Mebarrel. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 9, e a mensagem diz o seguinte: seja justo, verdadeiro e liberte-se de qualquer depressão. Preste auxílio às pessoas desinteressadamente. Invoque este anjo para que possa agir com bom senso, fazer boas escolhas e não perder tempo com futilidades. Mebarrel, anjo de número 14, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 9. Sou extremamente grato a você por assistir até aqui, por nos apoiar nesse canal. Eu sou muito grato a ti, porque esse canal ele só coexiste graças a você. Mas recentemente nós abrimos um outro canal aqui no YouTube, onde eu tento relatar um pouco mais sobre o meu cotidiano, até para que nós possamos manter esse canal de tarô em funcionamento. Então isso é de grande importância para nós. Vou deixar aqui nos cards, né, na tela, ou na descrição do vídeo, o link, né, desse novo canal. Se possível, nos apoie lá, para que a gente continue aqui produzindo conteúdo para você. Desde já, gratidão, paz e muita luz. Beijos em seu coração e a gente se vê em breve.